Fala, Freud, beleza? Tá preparado para a segunda parte da análise do perfil psicanalítico de Lion? E hoje a gente vai falar sobre mecanismos de defesa, complexo de inferioridade e muitas outras coisas. E para quem ficar até o final, já vou logo avisando, vai ter um bônus onde eu vou falar para vocês sinais de ansiedade e depressão em Lion, líder dos Thundercats. Então, sem mais delongas, vamos pro vídeo. Mecanismos de defesa. Guilherme, o que é mecanismo de defesa? Mecanismos de defesa são estratégias que a nossa mente usa para nos proteger dos nossos pensamentos, sentimentos e memórias dolorosas e perturbadoras. Eles são como uma espécie de escudo psicológico que nos ajuda a lidar com situações difíceis ou ameaçadoras. Será que Lion usa esses mecanismos de defesa? Usa, todo mundo usa. E o primeiro que a gente pode ver é o recalcamento, repressão de memórias. No episódio O Chamado dos Incríveis, Lion enfrenta memórias traumáticas de uma batalha passada contra os mutantes. Ele parece, durante todo o episódio, desconfortável ao discutir o assunto e evita falar sobre as suas experiências passadas. Depois, na Ilha do Esquecimento, a gente vê ele usando o mecanismo de negação, que é quando os Thundercats se deparam com uma ilha misteriosa que causa amnésia. O Lion, inicialmente, ele nega a possibilidade de esquecer as suas memórias. Ele insiste que eles devem continuar a jornada apesar dos avisos de perigo, mostrando uma negação da ameaça iminente. No episódio A Armadilha Mortal, a gente vê ele usando deslocamento. O Lion ele expressa sua frustração com as armadilhas criadas pelos mutantes, deslocando a sua raiva para objetos inanimados ao seu redor, como rochas e árvores. No episódio O Robô Espião, a gente vê ele usando a projeção. O Lion suspeita que um novo aliado, Rashman, possa estar secretamente trabalhando com os mutantes. Essa suspeita reflete uma projeção das suas próprias dúvidas e desconfianças em relação aos outros. Mais pra frente, a gente consegue ver ele usando o mecanismo de defesa racionalização no episódio A Cidade do Místico Águia, quando o Lion toma uma decisão arriscada para salvar os Thundercats. Ele justifica as suas ações como sendo necessárias para proteger o seu povo, mesmo que haja outras opções disponíveis. Isso pode ser interpretado como uma forma de racionalização. É o famoso explica, mas não justifica. No episódio O Monstro Tecnológico, a gente vê ele usando a sublimação. O Lion redireciona sua agressividade em combate contra um monstro mecânico criado pelos mutantes, transformando a sua agressividade em um meio de proteger e defender o seu povo. Mas Guilherme, será que o Lion pode ter complexo de inferioridade mesmo sendo o líder dos Thundercats? Claro que pode, mas antes de eu te falar, eu vou pedir para você parar um pouquinho, dar o like nesse vídeo, porque o seu like é muito importante para a gente. O YouTube vai entender com o seu like que o vídeo tem conteúdo, que o vídeo é um conteúdo de valor e vai mandar para mais pessoas. Assim você ajuda a gente a crescer e a gente cresce junto. Mas vamos lá, o Lion demonstra sinais de complexo de inferioridade em alguns momentos ao longo da série Thundercats. Um exemplo claro pode ser observado no episódio O Teste de Mamute, da série original de 1985. Nesse episódio, o Lion enfrenta um desafio que testa não apenas as suas habilidades físicas, mas também sua confiança e autoestima. Nesse episódio, o Lion é confrontado por Mamute, o fiel servo de Mun-Ra, onde uma série de provações desafiam a sua força e coragem. Durante esses desafios, o Lion começa a duvidar de si mesmo e de suas habilidades, questionando se ele é realmente digno de liderar os Thundercats. Essa autoavaliação negativa é um sintoma comum do complexo de inferioridade. Embora Lion eventualmente supere essas dúvidas e prove a sua valentia, o episódio mostra como até mesmo o líder dos Thundercats pode ser afetado por sentimentos de inferioridade e autoquestionamentos. Esses momentos de vulnerabilidade acrescentam profundidade ao personagem do Lion e o tornam mais humano, fazendo com que a gente se identifique com ele cada vez mais. Mas será que Lion teve traumas na infância dele? E será que esses traumas afetaram o seu crescimento? Além de ter o seu planeta natal destruído, não aparece mais nada diretamente, no seriado dos Thundercats que Lion tenha sofrido traumas na infância mencionados explicitamente na série. No entanto, a gente pode inferir que sua experiência de testemunhar a destruição de Thundera e o exílio do seu povo para a Terceira Terra certamente deixou marcas emocionais profundas na sua vida. Esses eventos traumáticos eles podem sim ter influenciado sua personalidade, a sua interação com os outros personagens ao longo da série.
Embora não tenha nenhum episódio específico que explore os traumas de infância do Lion, a gente pode ver vestígios dessas experiências na sua determinação em proteger o seu povo e na sua relutância em enfrentar o seu passado e em sua busca contínua por justiça e segurança para os Thundercats. Os seus comportamentos e atitudes podem ser interpretados como respostas aos eventos traumáticos que moldaram a sua vida desde a infância. É importante notar o que, embora a série Thundercats tenha elementos de fantasia e ficção científica, ela também aborda temas universais e humanos, como superar traumas e superar também adversidades. Mesmo que não haja episódios específicos dedicados a explorar os traumas do Lion na infância ou no seu passado, é uma parte essencial da jornada dele como personagem e contribui também para sua complexidade de desenvolvimento ao longo da série. Como o Lion lida com os outros e consigo mesmo? Vamos ver? Os relacionamentos interpessoais do Lion são fundamentais para sua jornada como líder dos Thundercats. Ele é retratado como alguém que valoriza profundamente os seus amigos e companheiros, se mostrando sempre leal, compassivo e protetor em relação a eles. O Lion ele assume uma postura protetora em relação aos outros Thundercats. Com certeza você já percebeu isso. Muitas vezes ele coloca o bem-estar do grupo acima do dele mesmo. Ele se vê como o líder responsável por guiar e proteger o seu povo, e as suas ações refletem esse senso de responsabilidade. Em relação à confiança e à amizade, o Lion confia profundamente nos seus amigos e valoriza suas habilidades e contribuições individuais. Ele reconhece a importância do trabalho em equipe e está sempre disposto a colaborar com os outros para alcançar os seus objetivos comuns. Embora Lion seja confiante em suas habilidades como líder, ele também enfrenta dúvidas e incertezas em certos momentos. Ele lida com esses sentimentos buscando sempre orientação em seu próprio código de ética e princípios morais. O Lion é o líder que está sempre em constante busca do autoaperfeiçoamento e autoconhecimento. Ele reflete sobre as suas ações, decisões, reconhecendo os seus erros e aprendendo com as suas experiências para se tornar um líder melhor. Ele demonstra uma combinação de vulnerabilidade e força emocional ao longo da série. Ele é capaz de expressar suas preocupações e medos para os seus amigos mais próximos, mostrando o que está sempre disposto a compartilhar suas emoções e se abrir para um apoio e orientação deles. Os seus relacionamentos são caracterizados por lealdade, confiança e apoio mútuo. Ele lida consigo mesmo através de uma combinação de autoconfiança, autoconhecimento, reflexão e vulnerabilidade, buscando constantemente se tornar o melhor líder e amigo que pode ser para os seus companheiros Thundercats. Agora vamos falar sobre os atos falhos, que é uma coisa que todos nós temos, e o Lion não podia ficar de fora dessa. Não sabe o que é ato falho? Eu vou te explicar. Atos falhos são ações ou comportamentos que fazemos involuntariamente, como lapsos de memória, erros de fala ou ações desajeitadas. Na psicanálise, esses atos revelam desejos, impulsos ou emoções que estão escondidos no nosso inconsciente. Por exemplo, vou te dar um exemplo muito bacana aqui. Quando chamamos alguém pelo nome errado, isso pode refletir sentimentos reprimidos em relação a essa pessoa. Os atos falhos são como escorregões do nosso inconsciente, revelando partes de nós mesmos que normalmente não percebemos. Esse exemplo é bom, ó. Igual quando você está com sua namorada que chama Isabela, mas quando você vai chamar ela, você chama ela de Rafaela. Quem que é Rafaela, hein? Danadinho. Quando a gente analisa a série Thundercats sobre a ótica da psicanálise, dá para identificar possíveis atos falhos cometidos pelo Lion, líder dos Thundercats. Podemos observar algumas situações que refletem esses lapsos ou manifestações do inconsciente dele, e eu vou te mostrar algumas aqui agora. Primeiro, erro de comando no episódio O Ataque de Múmias, episódio 4 da temporada 1. Nesse episódio, durante um confronto com as múmias de Plundar, Lion dá um comando confuso que resulta em desordem entre os Thundercats durante a batalha. Esse erro de comando ele pode ser interpretado como um ato falho, que reflete a ansiedade de Lion sobre a sua capacidade de liderança e a pressão de tomar decisões rápidas em situações de risco.
Já no episódio A Prisão Astral, a gente vê o esquecimento de informações. Durante uma missão para resgatar os companheiros Thundercats da prisão astral, o Lion ele parece esquecer informações importantes sobre as defesas do local, o que leva a complicações e atrasos na operação de resgate. Esse esquecimento pode ser também interpretado como um ato falho, que reflete as preocupações inconscientes de Lion sobre a sua capacidade de proteger o seu povo e também a sua ansiedade sobre os perigos enfrentados pelos seus amigos. No episódio O Julgamento de Mun-Ra, a gente vê deslizes linguísticos. Durante um confronto com Mun-Ra, Lion comete deslizes linguísticos ao se referir ao vilão, revelando sentimentos reprimidos de raiva ou desprezo em relação a ele. Esses deslizes podem ser interpretados como atos falhos que revelam os verdadeiros sentimentos de Lion em relação ao seu arqui-inimigo. No episódio O Resgate de Snarf, a gente vê ele tomando decisões impulsivas. Quando o Snarf ele é capturado pelos mutantes, Lion toma uma decisão impulsiva de lançar um ataque direto ao covil dos mutantes, para resgatar ele, mesmo que isso represente um alto risco para ele e para os outros Thundercats. Essa decisão impulsiva pode também ser interpretada como um ato falho, que reflete os desejos inconscientes do Lion de proteger os seus amigos a todo custo, mesmo que isso signifique arriscar sua própria segurança. Agora, para você que ficou até o final, vamos lá para o bônus. Você está de parabéns, fico muito feliz que você assistiu até aqui. Será que o Lion apresenta ansiedade durante a série? O Lion, como líder dos Thundercats, enfrenta uma variedade de desafios ao longo da série, o que pode resultar, assim, em diferentes tipos de ansiedade. Primeiro, ansiedade real, que é o quê? Ansiedade de alguma coisa real, de alguma coisa da realidade. No episódio Ataque de Múmias, o Lion enfrenta perigos tangíveis, como o ataque dos mutantes. O que é perigo tangível? Um perigo real, que pode acontecer ou que está acontecendo. E esse perigo é o quê? O ataque dos mutantes ou as emboscadas de Mun-Ra. A sua ansiedade é evidente quando ele precisa proteger o seu povo e liderar os Thundercats em uma batalha contra inimigos reais. Número 2. Ansiedade neurótica, que é aquela que pode ou não acontecer. No episódio Julgamento de Mun-Ra, o Lion demonstra ansiedade neurótica em situações onde ele se sente pressionado ou sobrecarregado pela responsabilidade de liderar. Ele expressa preocupações excessivas sobre o resultado de um confronto com Mun-Ra e sobre as suas próprias habilidades como líder. Ansiedade moralista. A gente vê isso no episódio A Escolha do Unicórnio. O Lion ele enfrenta um dilema moral quando ele precisa decidir entre resgatar um unicórnio ou perseguir Mun-Ra. Sua ansiedade moralista é evidente quando ele se debate entre cumprir as suas responsabilidades como líder e proteger as criaturas inocentes. Ansiedade livre, ansiedade flutuante, ansiedade generalizada. Em vários episódios, como por exemplo o Desafio do Lobo, o Lion ele experimenta momentos de ansiedade livre e flutuante, onde ele se sente tenso e preocupado, sem uma causa específica, uma causa identificável. Essa ansiedade pode surgir de preocupações dos subconscientes não resolvidas ou tensões emocionais latentes. Será que Lion pode apresentar traços de depressão? Durante toda a série, não tem indicações diretas de que Lion apresenta traços de depressão. No entanto, a gente pode examinar sua personalidade em situações emocionais ao longo da série para tentar identificar sinais que poderiam sugerir depressão. No episódio O Exílio, parte 1, durante esse episódio inicial da série, Lion é confrontado com a destruição de Thundera e o exílio do seu povo para a Terceira Terra. Embora ele esteja determinado a liderar os Thundercats em sua nova casa, ele pode sim ter experimentado sentimentos de tristeza, desesperança diante da perda da sua terra natal e da incerteza do futuro. No episódio A Espada de Homens, Lion recebe a responsabilidade de proteger a Espada de Homens, um artefato crucial para os Thundercats. No entanto, essa carga pode ser esmagadora para ele, especialmente quando ele se vê incapaz de controlar completamente os poderes da espada. Essa sensação de impotência pode contribuir para sentimentos de desânimo e de inadequação. No episódio O Julgamento de Mun-Ra, o Lion confronta Mun-Ra, e ele pode sentir a pressão de suas responsabilidades como líder e necessidade de proteger o seu povo. Essa pressão constante pode levar ele a sentimentos de exaustão e desesperança, especialmente quando ele enfrenta desafios aparentemente
insuperáveis. Antes de eu continuar aqui, eu quero pedir para você já se inscrever aqui no canal, porque eu vou lançar mais vídeos sobre isso, e se você curte esse conteúdo, se inscreve, ativa as notificações para você ser avisado quando eu lançar o próximo vídeo. Sem falar que sua inscrição é muito importante, o YouTube entende que é um conteúdo de qualidade e manda para mais pessoas. Agora vamos analisar o perfil do Lion de uma maneira mais dark, por assim dizer. Tem muita gente me pedindo isso. Psicose. A psicose é um distúrbio mental grave que afeta a capacidade de uma pessoa de pensar com clareza, de ter julgamento sólido e distinguir entre a realidade e a fantasia. Não tem indícios claros de psicose em Lion. Ele não exibe sintomas como delírios ou alucinações que são características desse distúrbio. Esquizofrenia. A esquizofrenia é um distúrbio mental que envolve uma ruptura com a realidade acompanhada por delírios, alucinações, pensamentos desorganizados e comportamento social e emocional inadequados. Também não tem evidências de que o Lion sofra de esquizofrenia. Ele mantém uma conexão sólida com a realidade e não exibe nenhum sintoma típico desse distúrbio durante a série. Paranoia. A paranoia ela envolve a crença irracional e persistente de que os outros estão conspirando contra você ou que você está em perigo iminente. Embora o Lion possa ocasionalmente exibir desconfianças em relação a certos personagens, essa desconfiança geralmente é justificada pelas ameaças que ele enfrenta e não atende aos critérios clínicos da paranoia. Transtorno bipolar. Esse transtorno envolve oscilações extremas de humor, entre períodos de euforia extrema, energia aumentada, comportamento impulsivo e períodos de depressão, tristeza profunda, perda de interesse. Não tem evidências de que o Lion sofra de transtorno bipolar. Ele mantém um estado de humor relativamente estável ao longo da série, sem exibir os extremos de euforia e depressão associados ao transtorno bipolar. Enquanto Lion enfrenta desafios emocionais e psicológicos ao longo da série, não tem indicações claras de que ele sofra de distúrbios graves de saúde mental, como psicose, esquizofrenia, paranoia, transtorno bipolar. Ele exibe resiliência, força emocional e capacidade de adaptação diante das dificuldades, características que são consistentes com a sua representação como um líder corajoso e determinado. Então, para concluir, o Lion é um personagem rico e multifacetado, cuja jornada dele e os conflitos refletem questões profundas da psique humana. A trajetória dele como líder, herói e buscador de identidade ressoa com os temas universais explorados nas teorias de Freud e de Lacan. Essa foi a análise psicanalítica de Lion. Eu espero que você tenha gostado e até o próximo vídeo.